Mais um dia em que seguimos falando muito da COP30, que está entrando em seus momentos decisivos. Se tudo ocorrer conforme o previsto, previsão que a gente tenha o encerramento da COP. Ao mesmo tempo, encerramento nesta sexta-feira. Ao mesmo tempo, como já aconteceu em muitas outras conferências, pode ocorrer de haver aquela ampliação do prazo, aquele movimento em que o relógio é suspenso, paralisado, até que de fato haja uma resolução. E tem vários aspectos importantes dessa COP, inclusive a participação do setor empresarial brasileiro, que está marcando presença com representantes de grandes companhias. E a respeito desse assunto, as iniciativas da empresa ou das empresas, quando a gente fala em meio ambiente e sustentabilidade, nós vamos conversar agora com o diretor-presidente do Instituto Etos, o Caio Magri, que, aliás, fala conosco direto da COP30. Caio, bom dia, muito obrigada pela sua presença conosco. Bom dia, Cássia, bom dia a todos os ouvintes e espectadores das redes da CBN, aqui no Jornal da CBN. É um prazer falar com você na antevéspera do encerramento oficial da COP, e há muitos anos isso não acontece, ou seja, ela acabar no dia previsto para acabar. É verdade, Vamos ver como é que realmente. isso vai acontecer agora. Vamos acompanhar de perto. Agora eu quero te ouvir a respeito de uma pesquisa que eu sei que vocês têm sobre a conduta das empresas em relação aos temas ambientais. É uma conduta que se aproxima, por exemplo, da participação que parece estar ocorrendo em grande escala na COP30? Cássia, antes de tudo, eu queria só saudar o dia 20 de novembro, né? O Uhum, Dia Nacional da Consciência Negra, e um dia importante sem dúvida. para nós todos, e aqui na COP uma agenda importantíssima, né? Do enfrentamento do racismo ambiental e de outras questões que envolvem as políticas de enfrentamento da emergência do clima. Sim, eu acho que primeiro que eu realmente, nas COPs que eu já participei, a presença é, clara, a presença declarada, a presença demonstrada pelas empresas na COP de Belém é muito maior que nas outras COPs, né? Elas têm participado intensamente dos debates, elas têm participado, claro, organizadas a partir de entidades setoriais, mas muitas vezes a partir das suas próprias, eh, de uma forma muito direta, né? Então, é uma inovação, porque a transparência da participação empresarial num processo que toma decisões tão importantes e tão estratégicas para a economia, para o desenvolvimento, para as relações multilaterais, de uma maneira transparente, é bastante importante, né? O lobby exercido pelas empresas durante as COPs é um lobby, se transparente, e a causa legítima, absolutamente necessário para acontecer. E dessa vez em Belém está se demonstrando. Entretanto, essa nossa pesquisa que você citou, que nós lançamos aqui na COP, em parceria com a Globescan, que trouxe a metodologia, e nós trabalhamos com a nossa base de associados para responder, as empresas ainda têm um foco muito mais tecnológico, de redução, de busca de soluções de baixo carbono, de redução de emissões. Isso é um compromisso real, isso demonstra uma visão das empresas, expansão de forma cada progressiva da utilização de energias limpas e renováveis, mas as questões mais estratégicas que estão sendo discutidas aqui ainda estão distantes das empresas, né? Especialmente a adaptação e a resiliência aos efeitos das mudanças do clima. Não é uma pauta importante ainda para as empresas. A justiça climática, que é transversal a qualquer medida que a gente tomar, ou seja, só para sintetizar numa frase que todos aqui estão dizendo, não podemos deixar ninguém para trás, ou seja, a oportunidade de promover uma transição, ela tem que ser justa, Uhum. inclusiva e que garanta os direitos daqueles hoje que não têm acesso ao poder, às decisões, né? De alguma forma estarem presentes e serem fatores nesse processo dessa transição. Então, essa relação e essa transversalidade entre os temas ambientais, sociais e de integridade ética ainda é um desafio para as empresas que estão presentes aqui na COP. Em relação a esse tema, por exemplo, que você mencionou, né, da transição justa, qual que é o percentual aproximado de empresas que de alguma forma apoia esse tipo de iniciativa ou até monitora estes impactos?
Então, ainda a gente tem aí primeiro que da nossa amostra toda, apenas 31% das empresas falam e afirmam apoiar ou desenvolver ações na perspectiva da transição justa. Ainda que a gente não tenha feito uma grande taxonomia, ou feito uma taxonomia da transição justa, então essa compreensão pode ser ainda necessária ser definida de uma maneira mais precisa. Agora, pouquíssimas estão planejando, portanto, somando esse grupo de 31, mas a maioria absoluta, praticamente, quase absoluta, 61% das empresas não sabem do que se trata. Isso é uma questão, portanto, que coloca um desafio para organizações como Ethos e para as próprias organizações públicas de promover a informação, de trazer a informação, ou não contam com políticas explícitas sobre esse tema. Então, e monitoramento dos seus impactos sociais é um grupo bastante pequeno. Então, além daquelas de 31% que somente afirmam desenvolver iniciativas voltadas à transição justa, somente 18% contam com mecanismos estruturados de devida diligência em direitos humanos, de licença prévia livre informada nos territórios, dando um exemplo concreto de práticas que seriam adequadas para a transição justa. Tem uma outra questão que é sempre muito presente também nas COPs e tem sido cada vez mais recorrente, que é a questão do financiamento climático, e aí de diferentes maneiras. Quando a gente pensa na possibilidade dessas empresas acessarem algum tipo de financiamento climático, o que apareceu na pesquisa? Apareceu também dados muito, talvez assim, de alguma forma, confirmando de que há uma distância, né? Uma distância entre a oferta dos créditos de financiamento e a capacidade das empresas, né? Poucas empresas, e o número exato eu posso aqui tentar levantar, mas o percentual exato, mas poucas empresas têm conhecimento, experiência e acessam os créditos. A maior parte não faz isso, né? Elas estão distantes dessa possibilidade necessária, né? Uma inovação tecnológica, uma inovação na adaptação de mecanismos de funcionamento, uma inovação e mudança da sua base de fornecedores necessários em função de questões de impacto, ainda não é, para a maioria das empresas, um acesso possível, viável e que tem sido feito. Então, essa é mais uma questão que chama atenção para as políticas públicas, para os agentes de financiamento, para os bancos de fomento. Nós já estamos sabendo agora que mais 3 bilhões 1 bilhão de euros, mas praticamente 6 bilhões de reais, estão sendo depositados pela Alemanha no Fundo das Florestas para Sempre. Muito bem, se esse fundo não for capaz de demonstrar, e olha, as empresas têm uma experiência de acesso a crédito, né? Seja ela de porte for. Agora, o fundo também vai financiar as ações concretas no território das florestas, com as populações, as organizações locais, os povos. Portanto, é necessário trazer de uma maneira muito clara a informação, reduzir a burocracia, reduzir o processo, ter um compliance desse investimento, é claro, ter comprovação desse processo, monitorar a aplicação dos recursos, mas é necessário simplificar esse processo e trazer especialmente para as organizações dos territórios, organizações locais, que vão ser capazes, de fato, de proteger a floresta em pé, que tenham acesso a esse financiamento. Eu acho que esse número da pesquisa mostra que, se as empresas têm essa dificuldade, imagine uma organização comunitária, ribeirinha, que vai ser aquela principal destinatária dos recursos desse fundo. Realmente muitas questões ainda a serem desenvolvidas, né, pelas empresas, mas não apenas pelas empresas, o que revelou aí essa pesquisa. Eu agradeço aqui a oportunidade de ouvir o Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos, que trouxe alguns dos dados que foram apresentados lá na COP, de onde ele falou ao vivo conosco, inclusive com imagens. Caio Magri, muito obrigada, bom trabalho para você. Muito obrigado, Cássia, bom trabalho para vocês, bom feriado para todos, bom dia Nacional da Consciência Negra para todos nós. Importante lembrar também. Agora são 9h16.